Olá, turma! Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal O Matemático Computacional. Manipular impecavelmente um ambiente de desenvolvimento é de suma importância para a produtividade. Neste episódio, vocês aprenderão a instalar o compilador GCC, o depurador GDB e o ambiente Visual Studio Code. Também instruirei vocês a configurar um projeto de desenvolvimento e executar um programa passo a passo. Sigam, meus bons! Muito bem. Vamos então à nossa aula sobre instalação de ambientes de desenvolvimento integrado e sobre como configurar projetos para desenvolver na linguagem C. Pois bem, o conteúdo, conforme já adiantado, é sobre o que é um ambiente de desenvolvimento integrado, uma revisão, porque nós vimos isso na aula anterior. Veremos como instalar a IDE no Linux e no Windows. Vou apresentar para vocês quais passos devem ser seguidos para atingir uma instalação plena. Para isso, nós instalaremos o compilador GCC, o depurador GDB e o Visual Studio Code. Em seguida, vocês verão como criar e configurar um projeto. Dessa forma, vocês poderão compilar e executar diretamente desta IDE. E, por fim, ensinarei vocês a executar um programa passo a passo, linha por linha. O ambiente de desenvolvimento integrado vem do inglês Integrated Development Environment. Chamemos simplesmente de IDE. A IDE é um software que reúne ferramentas de desenvolvimento e possui um editor de código que colore o código-fonte, permite uma indentação, ou seja, uma organização linha por linha com espaçamentos entre níveis de blocos de código, comandos, botões para compilar e executar o programa, fazer diversas ações sobre o projeto de desenvolvimento. No nosso caso, nós usaremos o GCC, que possui ferramentas para compilar e link editar o projeto de desenvolvimento na linguagem C. Usaremos o depurador GDB, que serve para executar o código passo a passo. Isso nos permite analisar de uma forma mais detalhada o funcionamento do programa, permitindo visualizar os valores das variáveis, realizar operações, análise durante a execução do programa. E codificaremos os nossos fontes no Visual Studio Code, que possui um editor estilizado, com diversas ferramentas integradas e um terminal acoplado, onde veremos a execução dos nossos programas. Para instalar o Visual Studio Code tanto no Linux quanto no Windows, os passos abaixo podem ser seguidos. A primeira coisa é realizar um download do code no link que vocês veem aí. Tal link se encontra na descrição deste vídeo. Depois do download, vocês devem clicar 2 vezes sobre ele e realizar a instalação simplesmente clicando nos botões Next, Next, Finish. Em seguida, é necessário instalar a extensão C++ do Visual Studio Code. Dou 2 opções para vocês realizarem tal instalação da extensão. A primeira pode ser feita da seguinte maneira. Vocês devem executar o code, depois pressionar Ctrl+P para acessar a paleta e depois vocês devem digitar ext install ms-vscode.cpptools. Feito isso, vocês devem confirmar pressionando a tecla Enter. A segunda opção pode ser realizada assim. Vocês abram o code, depois acessem a aba de extensões que pode ser feita clicando em Ctrl+Shift+X ou clicando em seu respectivo botão no canto esquerdo. Depois, na barra de pesquisa, vocês digitem, por exemplo, C Microsoft. A extensão aparecerá como opção, vocês devem selecioná-la e depois devem confirmar a instalação. Para a instalação do GCC e do GDB no Linux, vocês podem realizar
as seguintes etapas. Se porventura o gerenciador de pacote for o apt, que está presente no Debian, no Ubuntu, no Mint, vocês podem abrir o terminal, digitar sudo apt update, depois vocês confirmem com a senha. Em seguida, digitem sudo apt install build-essential espaço gdb e dê enter. Pronto, a instalação será realizada. Agora, se porventura o gerenciador de pacotes do seu Linux é o yum, então vocês devem digitar sudo yum group install, entre aspas duplas, development tools. Dê enter. E depois disso é só aguardar a instalação. Após a instalação ser realizada, vocês podem testá-la digitando gcc-v, ao qual imprimirá no terminal qual é a versão do GCC instalado, ou gdb-v, ao qual mostrará a mesma coisa para o depurador. Esta figura ilustra um processo de instalação do GCC e do GDB com suas respectivas aplicações dependentes no Ubuntu. Primeiro, foi digitado aquele comando que instala o compilador e suas respectivas dependências. Depois disso, verifiquei a versão do GCC e a versão do GDB. Para instalar o GCC e o GDB no Windows, pode-se baixar o MingW64 através do link que vocês veem e que está na descrição deste vídeo. Após baixá-lo, vocês devem extrair a pasta MingW64 no drive C2 pontos. Feito isso, deve-se inserir a entrada C2 pontos /mingw64/bin dentro da variável de sistema path. Para fazer tal ação, você deve executar no prompt de comando setx/m path, entre aspas, %path, ponto e vírgula, C2 pontos /mingw64/bin. Feito isso, teste a instalação no próprio prompt de comando, digitando path para conferir se o diretório bin de mingw foi incluído e depois gcc-v ou gdb-v para testar a instalação do compilador e depurador. A figura à esquerda ilustra como que deve ficar o diretório mingw no drive C2 pontos. À direita tem-se a ilustração do prompt de comando em que foi executado o comando path, que mostra o conteúdo desta variável de sistema. Vejam que o diretório C2 pontos /mingw/bin foi inserido corretamente ao final. E aqui é ilustrado o teste da instalação. Vamos explorar então o Visual Studio Code. A primeira coisa que se deve fazer é executá-lo através do menu de aplicativos do sistema operacional. No meu caso, vou acessar o menu do Ubuntu, Applications, Programming, Visual Studio Code. Daí é aberta essa interface para vocês. O próximo passo é definir um espaço de trabalho ou workspace através do menu File, Open Folder. Façamos isso então. Selecionamos File, Open Folder. No seletor de diretórios você pode selecionar um existente ou você pode também criar um novo. Crie e depois confirme com OK. Agora, criaremos um arquivo de fonte chamado olá.c, ao qual gerará um programa que imprime na tela a mensagem Olá Mundo. Façamos isso então. Clico em New File, defino o nome do arquivo, daí se abre uma aba para eu digitar o nosso código-fonte. Vou incluir a biblioteca stdio, que possui a função printf, que imprime mensagens no terminal. Abro a minha função inteira main, de onde se começa a execução do programa. Já vou colocar aqui no final a instrução return 0, que indica uma finalização adequada do programa. E aqui eu coloco a função printf e, entre aspas duplas, eu coloco a mensagem Olá Mundo. Coloco o caractere de escape /n para quebrar a linha. Para salvar o arquivo, eu posso utilizar o atalho Ctrl S ou posso vir em File, Save. Uma outra opção interessante também é deixar habilitado o autossalvamento. Antes de compilar o código-fonte, apresentarei para vocês a barra de atividades que possui o Explorer, Search, Source Control, Run
e Extensions. Em Explorer, se tem a possibilidade de se criar novos arquivos, novos diretórios ou atualizar a visualização do conteúdo do Workspace. Em Search, você pode pesquisar dentro do código-fonte ocorrências de palavras que também podem ser substituídas por outras. Em Source Control, você pode conectar o seu projeto em um repositório Git. Em Run, você pode configurar a execução passo a passo do seu programa. E em Extensions, você pode instalar ou desinstalar extensões do Marketplace do Visual Studio Code. Para compilar o código-fonte atual, é necessário se criar o arquivo task.json, que possui configurações que serão passadas ao compilador. Para isso, é necessário selecionar Terminal, Configure the Full Build Tasks e selecionar o nosso querido compilador GCC. Façamos isso então. Terminal, Configure the Full Build Task, selecionemos o nosso GCC Build Active File. Pronto, o arquivo tasks.json foi criado com configurações padrões. Basicamente, ele vem com informações como o label ou rótulo ao qual esta configuração será identificada, qual é o programa que é o compilador, no caso, é o programa GCC que está dentro desse diretório, quais são os argumentos passados ao compilador. No caso, os argumentos são "-g", que é uma instrução que indica para o compilador gerar um programa capaz de ser executado passo a passo. É passado também o nome do arquivo atual que será compilado. No caso, isso aqui representa uma variável cujo conteúdo é o nome do arquivo-fonte em aberto. "-o" é uma flag, é uma opção ao qual se definirá posteriormente a ele qual é o nome do executável. Este nome será o nome do arquivo-fonte, porém sem a extensão. Agora, para compilar o nosso arquivo com a configuração do tasks.json pronta, se faz necessário ir na aba do nosso arquivo-fonte, pressionar Ctrl+Shift+B ou ir no menu Terminal Run Build Task. Com isso, o processo de compilação será realizado e, se tudo estiver sintaticamente correto, será criado um executável com o nome do fonte. Muito bem, clico em Olá.c, Ctrl+Shift+B e abre o compilador. Execute task GCC, blá blá blá. Start build. Build finished successfully. Que maravilha! Terminal will be reused by task by press any key to close it. Pressionei, fechou. Olha que maravilha! O meu programa Olá foi criado, conforme prometido. Para executar o programa do código-fonte atual, necessitamos criar o arquivo launch.json, que possui configurações do lançamento do programa no sistema operacional. Para isso, precisamos ir no menu Run, Add Configuration, selecionar o GDB como o depurador e depois selecionar GCC Build and Debug Active File para construir e debugar o arquivo atual. Depois disso, podemos pressionar F5, que será compilado e executado. Vamos então em Run, Add Configuration, GDB, GDB, GCC Build and Debug Active File. Que lindo, que maravilha! Agora ele executou o meu programa. Venham aqui em Terminal, que tem a saída do nosso programa. Olá, mundo! Pois bem, relembro-vos que é imprescindível que a flag -g esteja no processo de compilação, conforme mostrei para vocês na configuração padrão do Visual Studio Code. O que realizaremos agora é um processo de depuração, que pode ser definida como a ação de procurar e sanar defeitos em uma certa aplicação. Para isso, precisamos debugar o programa, ao qual executaremos trechos do código-fonte passo a passo. As ações possíveis e usuais de serem feitas são inserir um ponto de parada ou breakpoint, que é a linha aonde a execução pausará. Para isso, nós podemos clicar à esquerda do número da linha e inserir o breakpoint indicado pela bolinha vermelha, ou posso clicar na linha e pressionar F9. Depois que eu inicio a execução,
o programa paralisa naquele breakpoint. A partir dali, eu posso continuar a execução pressionando F5 novamente, ou eu posso executar uma instrução por vez pressionando F10, ou se a linha de execução estiver sobre uma função, eu posso pressionar F11, que a linha de execução adentrará aquela função. Bem, funções vocês aprenderão em episódios posteriores. Entretanto, já darei alguns spoilers para vocês ficarem, digamos, saciados. No Olá.c, na linha 4 à esquerda, posso clicar uma vez para inserir o ponto de parada, o breakpoint, clico outra vez para remover, ou clico sobre a linha, F9 para inserir, F9 para remover. Inseri o breakpoint aqui, F5 para executar, ele paralisa a execução sobre a linha 4. Se eu pressionar F10, vejam, executei o printf. Agora, já estou no return 0, posso dar F5 para ele continuar a aplicação e finalizar. Criarei aqui um código-fonte chamado soma.c, ao qual nele incluirei a biblioteca stdio.ha, que possui funções de entrada e saída de informação. Criarei uma função que retorna um valor inteiro, chamado soma, que receberá dois argumentos inteiros, designados por x e y. Esta função retorna o conteúdo de x somado ao conteúdo de y. A minha função main, ao qual tem o seu return 0 ao final, terá uma variável inteira a inicializada com 5, uma outra variável b, cujo valor é inicializado com 2. Criarei também uma outra variável chamada c, que será resultado retornado pela função soma, cujos argumentos passados são o conteúdo da variável a é passado para x e o conteúdo da variável b é passado para y. Depois disso, eu desejo imprimir a seguinte mensagem: o primeiro valor inteiro, espaço mais espaço, o segundo valor inteiro, espaço igual espaço, outro valor inteiro, quebra-linha. O primeiro %d será substituído pelo conteúdo da minha variável a. O segundo %d será substituído pelo conteúdo da variável b. E o terceiro %d será substituído pelo conteúdo da variável c. Insiro ponto e vírgula. Pronto, meu código-fonte está finalizado. Agora, inserirei um ponto de parada na linha 8. Pressionei F9, o breakpoint foi inserido. Pressionarei F5, daí ele irá compilar e executar o meu programa. Maravilha! Executou, o programa foi paralisado na linha 8. Posso vir aqui na aba Run e observar que minhas variáveis foram listadas aqui. Variável A, B e C. Se eu pressionar F10 e executar a linha 8, os valores 5 e 2 foram introduzidos nestas duas variáveis. A minha linha de execução está sobre a linha 9. Se eu pressionar F11, a minha linha de execução entrará dentro da função soma. Pois bem, pressiono F11, estou aqui no cabeçalho da minha função soma. Se eu pressionar F10, eu venho para cá. Percebam que o conteúdo da variável a, que era 5, passou para x. O conteúdo da variável b passou para y. Agora, se eu pressionar F10, será retornado o conteúdo de x, que vale 5, mais o conteúdo de y, que vale 2. Então, soma me retornará 7. Perceba que o conteúdo da minha variável c alterou. Agora, imprimirei na tela o conteúdo de a aqui, espaço mais espaço, o conteúdo de b, espaço, igual, espaço, o conteúdo de C e depois quebra a linha. A minha linha de execução está sobre o return 0, F5 para finalizar o programa. Percebam que, sem explicar detalhes sobre o funcionamento das funções, o que é variável, etc, etc, eu já ensinei para vocês como eu posso executar um programa passo a passo. Inserir ponto de parada, iniciar a execução com F5, continuar a execução com F5, executar uma instrução com F10, ou se você estiver com a linha de execução sobre uma função, pode-se adentrar nela pressionando-se F11. Que maravilha!
chegamos no final deste vídeo. Muito obrigado por ter assistido e prometo-lhes que no próximo episódio nós veremos a composição básica de um código-fonte em detalhes. Vocês verão o que é um comentário, quais são os tipos de comentários possíveis de se inserir no código-fonte. Explicarei para vocês a diretiva include, o que significam linhas e espaços em branco no código-fonte, qual é a importância do conceito de indentação e por que você deve aplicá-la sempre no seu código-fonte. Explicarei com maiores detalhes a função main e o operador ponto e vírgula. Também discorreremos sobre o conceito de variáveis e constantes, como eu posso manipular as funções de entrada e saída para imprimir no terminal e ler informação do teclado para armazenar em variáveis, quais são as sequências escape que o C possui, por exemplo, já exemplifiquei o /n, que quebra linha. Quais serão as outras? Próximo capítulo. Vocês verão também quais são as palavras reservadas da linguagem C, ou seja, aquelas palavras que não podem ser utilizadas como nomes de variáveis e funções. E definirei para vocês o que são erros de compilação e execução, e algumas dicas sobre como evitá-las. Muito obrigado. Continuem me seguindo, os bons.